gostaria de dizer uma outra coisa aqui, para concluir a minha resposta, né? Que o profeta mensageiro, seu Medeiros, não se corrompe. Quando o senhor fala lá que os profetas se corromperam, não é profeta mensageiro, seu Medeiros. Você não pode dizer isso, generalizar, dizer que é profetas, porque existe o profeta mensageiro. Um profeta mensageiro não se corrompe. Existe dons de profecia, existe ministério de profeta. Ministério de profeta pode se corromper. O Arão poderia se corromper. A Miriam, que era uma profetisa, que tinha dons de profecia, seu Medeiros, ela também poderia se corromper. Agora, o profeta Moisés, ele nunca pôde se corromper. Até mesmo Jonas, que fugiu para não entregar a mensagem de Deus a Nínive, ele não pôde se corromper. Porque um profeta mensageiro tem um selo da infalibilidade. Porque sem um profeta mensageiro na terra, não há salvação. O senhor não pode dizer que os profetas mensageiros se corrompem. Pode me dizer o nome de um profeta mensageiro que se corrompeu? Que Deus o substituiu porque ele se corrompeu? Isso não existe. Deus pode dizer, tal rei foi bom ou foi mal? Tal rei se comportou bem ou mal diante de Deus? O Saul foi um mau rei, o Davi foi isso, o Davi foi aquilo, o outro rei foi aquilo. Mas Deus não pode dizer isso sobre um profeta mensageiro, senhor Medeiros. Ok, Afonso. Senhor Medeiros, a sua réplica, né? 5 minutos. Tá bom. Doutor Mar, você colocou aqui o próprio Jonas não queria profetizar. Quando chegou ali, só ficou reclamando, era um profeta rabugento. Tá? Então, você coloca a infalibilidade, sabe o que dá a entender? Você fala igualzinho católico, sobre a infalibilidade papal, não tem nada a ver isso que você está falando. No outro debate, você já ficou tocando nesse assunto, você não mostrou um texto sequer sobre essa coisa de profeta mensageiro e deixando de ser mensageiro. Essas coisas que você coloca, essa genealogia de Caim, de não sei quem, da serpente, seus católicos, você viu isso em qual livro, Deltamar? Só falta dizer que você leu o livro das crônicas dos judeus, sobre genealogia. É tudo por conta sua, tudo invencionice sua. Não tem nada a ver, não tem isso escrito em lugar nenhum. Tá certo? Deus, ele dá livre-arbítrio para o ser humano. Se me buscares, me deixarei achar. Se me deixares, também te deixarei. Do jeito que você fala, parece até uma teologia de predestinação, onde Deus predestinou a descendência da serpente a ser católica. Tem nada a ver, seu Doutamar. Para com isso, todo mundo está vendo aqui que isso não tem nada a ver com o que você está falando. Agora, vamos lá. Vamos colocar aqui, porque todo mundo que vê a mensagem do Cacu Felipe vai entender o seguinte, que ele falou mesmo de jogar a comida fora. Agora, você está falando aí outra coisa, então tá bom. Depois, se você quiser... Você deve reportar a coisa como é. Você não pode dizer que o profeta disse para fazer e ele não ensinou a fazer. Eu vou colocar... Tá bom, agora que eu postar o debate lá no meu canal, eu vou colocar um vídeo dele como referência. Você pode citar agora o texto. Não, eu vou não é texto, é uma mensagem de vídeo que está lá no canal dele. PHP Televisão. Eu vou colocar. Eu vou citar aqui. Aí depois eu não consigo raciocinar. Tudo bem, mas daí você fica cortando meu raciocínio toda hora, eu não consigo completar, Deltamar. Parece que você está fazendo de propósito. Me desculpe, tá? Então, dá a entender, sim, que é para jogar a comida no lixo. Depois eu vou colocar o link do vídeo lá no meu canal, e aí cada um vai dizer se o que você está falando é verdade ou se as pessoas viram como eu também vi. Eu vi o vídeo e entendi dessa maneira. Se não é dessa maneira que você está colocando, é como você fala no começo do debate. Quem vai julgar a visão é o próprio povo. Eles vão assistir, eles vão determinar se é eu que estou falando a verdade ou se é você. Agora vamos lá, Deltamar. Olha só o que diz em Atos capítulo 15, tá bom? Eu vou ler Atos capítulo 15 aqui. E o versículo 5, 6, eu vou ler alguns versículos aqui para poder responder essa questão que você está falando, tá certo? Então vamos lá, olha. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que eles observassem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. Isso daqui é depois da segunda viagem missionária de Paulo. Ou seja, Paulo tem uma discussão lá na frente, depois, quando ele vai para Jerusalém, ele tem uma nova discussão, e assim inicia-se o concílio de Jerusalém. Agora, pense, o que tem a ver esse concílio de Jerusalém? Ele é um profeta mensageiro, ele não precisa pedir opinião para Paulo,
para Pedro, para Tiago, nem para ninguém. Ele é um profeta mensageiro. É o que você falou. Que Paulo era o profeta mensageiro. Se ele é um profeta mensageiro, ele não precisa convocar concílio. Não tem nada a ver com convocar concílio. Simplesmente ele chega e fala, ó, nesse assunto vai fazer tal coisa, assim, 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 e todos vocês vão obedecer, porque eu sou o profeta mensageiro. É isso que ele faz? Não, não é isso que ele faz. E tem mais um detalhe, olha só o que diz aqui o versículo 10, ó. Pedro falando, olha, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Pedro falando as palavras de Jesus, tá certo? Que os fariseus colocavam um jugo maior do que deveriam nas pessoas e fardos que eles não poderiam carregar. Ok. Outra coisa, ó, versículo 24. Agora é Tiago dando o seu parecer, tá certo? Olha só o que diz aqui, ó, versículo 24. Visto sabermos que, dentre nós, sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Não era autorizado a ensinar algo que não fosse a palavra de Deus. E a palavra de Deus não fala. Mas já? Sim, 5 minutos. Tá bom. Okay. O apóstolo tem 5 minutos para a tréplica, né? Então, sobre o que o senhor Medeiros está dizendo, senhor Medeiros, o senhor deve ser honesto e, de fato, colocar a coisa como é. O profeta nunca disse para nós jogar nossa comida fora quando vê alguém com fome. O que o profeta diz é, se eu jogar a minha comida fora, enquanto que um católico, um protestante, um evangélico, um branamista está com fome, Deus não pode me condenar por isso. O profeta é livre para dar ou não. O fato dele não dar não torna isso um pecado. Porque hoje Deus vê católico, protestante, evangélico, branamista, não são os nossos próximos, no sentido religioso não são. Como pessoas, sim, eles são nossos próximos. Agora, quando você fala aí sobre a infalibilidade dos profetas para dizer que não existe, eu quero fazer uma pergunta direta ao senhor Medeiros. Senhor Medeiros, o senhor acredita que Adão, ele foi enganado? De acordo com Gênesis lá? Não, ele foi induzido enganado? pela mulher. Foi induzido pela mulher. Ele foi enganado pela mulher? Foi induzido. E por que Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que Paulo não foi enganado? Não, ele não fala que Paulo não foi enganado. Lá ele fala que Adão não foi enganado, quem foi enganado foi a mulher. A mulher então, induziu. Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz que Adão não foi enganado. Mas nós vamos dar uma olhada. Vai falando aí, eu vou dar uma olhadinha aqui, porque as palavras não também são exatamente em Hebreus 11, quando você no começo disse que os profetas, como eu citei aqui, né? O profeta Davi, Salomão, Abraão, Jacó, Moisés, Oséias, e citei tantos profetas, você disse que todos eles eram mulherengos, né? Isso e aquilo. Mas quando Paulo fala sobre eles em Hebreus capítulo 11, Paulo lembrou de alguma coisa que esses profetas fez de errado na terra, senhor Medeiros? Ou Paulo diz que estes homens eram homens que a terra, o mundo não era digno? Paulo nunca mencionou um único pecado, uma única falha de nenhum profeta. Nem mesmo quando Adão, ou melhor, quando o Abraão duvidou e tomou por mulher Agar para que se cumprisse a promessa de Deus, nunca é dito que alguma vez Abraão duvidou de Deus. E Paulo diz lá, Abraão tinha uma fé diferente, não duvidou de Deus, né? Porque os profetas têm um selo da infalibilidade. Agora, eu gostaria de perguntar uma outra coisa ao senhor Medeiros. Se a teologia, senhor Medeiros, é de Deus, por que há milhares de teologias diferentes? Se a teologia é de Deus, por que cada igreja tem a sua própria teologia? Você anota essa pergunta aí, e se possível você responde. Quero voltar para aproveitar o meu tempo lá atrás, quando você falava sobre o Bispo Macedo. O Bispo Macedo, Valdemiro Santiago, o R.R. Soares, o Márcio Feliciano, o Átila Brandão, a Janor Duca, o Nório Cutani, T.B. Jossa, Joaquim Gonçalves, e eu poderia ficar aqui horas e horas citando o nome desses feiticeiros de igreja, desses falsos sacerdotes. Eles são exatamente, senhor Medeiros, os sacerdotes lá de 2 Crônicas 13, e são os sacerdotes de 1 Reis 12, 31. Homens que têm meios, têm condições, e eles pagam cursos de teologias, escolas pastorais, fazem seminários, compram centenas e centenas de livros, montam as suas bibliotecas, vasculham a internet de cima para baixo e depois vai cuspir veneno para as pessoas. Gostaria de completar aqui também,
para dizer que as escolas pastorais, senhor Medeiros, vamos voltar ao tema, que é a escola pastorais, as escolas pastorais são fábricas, fábrica de pastores, fábricas de sacerdotes, fábricas de apóstolos, fábricas de bispos, fábricas de evangelistas. E você não pode mostrar um único versículo na Bíblia onde os sacerdotes foram formados em fábricas, escolas pastorais. Eles eram formados, estabelecidos, consagrados, enviados pelos profetas mensageiros. Os profetas mensageiros é quem fazia isso. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que as escolas pastorais, senhor Medeiros, é simplesmente um lugar onde se ensina a psicologia. Eles ensinam a psicologia humana lá. Eles ensinam as técnicas de manipulação humana. Eles ensinam a hipnose lá nas teologias, né? Tem lá a matéria da hipnose, né? Você é cômico, Deltamar. Sim, a psicologia ensina a psicologia, o comportamento hipnose? das pessoas. Tudo hipnose? isso, esses feiticeiros de igreja, técnicas de manipulação, comportamento da mente humana. E os pregadores sabem quando alguém dá os sinais para ele poder pegar aquela pessoa porque ele está sensível, e aí eles derrubam no chão, eles fazem comer cebola, eles fazem beber gasolina, eles fazem rodar, eles fazem qualquer coisa, eles fazem comer grama, porque é isso que as escolas pastorais ensinam. Sim, técnicas de manipulação psicológica. E aí, depois, se eu tiver tempo, irmão Morizan, esses feiticeiros, esses filhos do diabo, esses Edir Macedo, esses Valdemiro e os outros, vão para as suas igrejas e eles pegam o microfone, ficam em pé no púlpito e dizem: ó Deus, que agora eu desapareça e que tu possa me usar. Se esse feiticeiro sabe que Deus pode usá-lo, vou concluir, irmão Morizan. Se esse feiticeiro sabe que Deus pode usá-lo, pode apagá-lo e usar ele, o que ele foi fazer ou o que ele foi aprender nas escolas pastorais? Mas, senhor Medeiros, retém a minha pergunta que eu fiz, depois o senhor responde. Encerrado esse terceiro bloco, né, do debate, vamos passar ao quarto bloco, e a pergunta está com o apóstolo Deltamar. Sim, então eu mantenho a minha pergunta. Eu tinha feito uma pergunta anteriormente lá para o senhor Medeiros, mas ele não respondeu. Você falou tanta coisa. Então fala que eu vou escrever aqui. Vou escrever para ele qual? mostrar aonde é que tinha lá um versículo, né? Que dizia que os profetas foram levantados por escolas pastorais ou enviar os seus membros, os seus discípulos para as escolas pastorais. Mas isso já ficou para trás. Eu vou colocar aqui uma outra pergunta, que é essa que eu fiz agora há pouco, né? Se a teologia é de Deus, se a teologia vem de Deus, como aqui quer defender o senhor Medeiros, a pergunta é: por que cada igreja tem a sua própria teologia? Só a Igreja Batista tem mais de 70 tipos, senhor Medeiros. Primeira Igreja Batista, Segunda Igreja Batista El Shaddai, Igreja Batista da Redenção, e tem dezenas e dezenas de igrejas batistas. Agora eu pergunto, será que elas têm uma única teologia? Não, senhor. Cada uma tem a sua própria teologia, a sua própria definição sobre a divindade, a sua definição sobre as mulheres pregar ou não, a sua definição sobre o arrebatamento, a sua definição sobre isso e sobre aquilo. Cada igreja batista tem a sua própria teologia. Os metodistas já têm a sua teologia. Os presbiterianos já têm a sua teologia. As Assembleias dos Deuses têm as suas teologias. A Igreja Quadrangular, que foi fundada por uma canadiana, né? Penso que Macpherson, o nome dela, ela já defendia que a mulher deve pregar. E a Quadrangular já tem a sua teologia. A Congregação Cristã tem a sua teologia. Os vários grupos católicos têm as suas teologias. Sim, os grupos adventistas, porque são vários, são muitas igrejas adventistas, têm as suas teologias. Os muitos grupos que existem hoje sobre a Terra, senhor Medeiros, têm as suas muitas teologias. Eu disse, vou repetir, porque há dois evangelhos, um que vem do céu, por meio de um anjo celestial, de acordo com Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao versículo 10, quando João diz: e vi um anjo voando do céu, vindo do céu com o evangelho eterno, para ser pregado para todos os homens na terra. E este anjo celestial, quando vem à terra, levanta um profeta mensageiro, que neste caso aí o primeiro anjo, de Apocalipse capítulo 14, versículo 6, é Paulo. E é Paulo que começa a pregar para que os homens na terra parem de adorar a criação e passem a adorar o Criador. Paulo chama toda a humanidade para deixar os seus feitiços, as suas religiões, os seus ídolos, para vir adorar o verdadeiro Deus. Aí eu volto lá atrás, quando o senhor Medeiros pergunta sobre os anjos.
cada geração, Deus tem um profeta na terra. E um profeta é um mensageiro é um anjo de Deus. Então existe o anjo celestial, existe o anjo terrenal. Então, quando a era de Laodiceia começou em 53, este anjo celestial levanta Paulo. Paulo é o pai da era de Éfeso. Depois, quando a era termina em 312, um outro anjo celestial vem e levanta Martim de Touros. Ele é o pai da era de Esmirna. E depois vem um outro anjo celestial para levantar um outro profeta. Irineu, melhor dizendo. Irineu. Depois vem um outro anjo para levantar o Martim de Touros, né? Paulo no ano 53, para ficar claro. Paulo no ano 53, que é a era de Éfeso. Depois o Irineu em 300, até o ano 170. Depois o Martim de Touros até o ano 312. Depois o Columba, de 606 até 1520. Depois Lutero, em 1520 até 1750. John Wesley, de 1750 até 1906. Que aí é quando você disse naquele outro debate que começa as igrejas evangélicas. Sim, o senhor está certo. Em 1906, na rua Azusa Austriat, a porta do inferno foi aberta. E aí criou-se as igrejas evangélicas, que é fruto da teologia. As igrejas evangélicas têm por pai e mãe o diabo. As igrejas evangélicas nunca teve um verdadeiro profeta. Billy Graham, T.L. Osborne, Oral Robert. E esses homens nem mesmo eram diretamente das igrejas evangélicas. Mas esses Edir Macedo, Valdemiro Santiago, esses homens nunca foram profetas de Deus. Na origem dos evangélicos, nunca teve um profeta. Então, em 1906, um outro anjo celestial vem à Terra e ele levanta o profeta William Branham. E esse anjo celestial hoje está com o profeta Caco Felipe pregando o evangelho eterno que vem por meio de um anjo do céu. Não, Maurizão. Senhor Medeiros, tem 5 minutos para a resposta? Ô, Deltamar, de onde você tira essas teses sobre teologia? Tem nada a ver, você não estudou teologia. Quem estudou teologia e está assistindo está rindo de você. De hipnose, a teologia abomina isso. De espiritualização demais de certas coisas, a teologia abomina isso. Essas igrejas que você citou, e outra, de onde você tirou que o pastor da Universal faz teologia? A Universal abomina a teologia. Você sabe por que a Universal abomina a teologia? Simples. Porque quando um pastor estuda teologia na Universal, ele não fica mais na Universal. Se um pastor, ou apóstolo que seja, do Capu, estudar teologia, ele não fica mais, porque desmascarada o entendimento. É por isso que na Universal se pega meninos com 16 anos para ser pastor, justamente para impor aquilo na mente daquele menino, e a partir dali, quando aquele menino tiver com 22, 23, ele está com nojo de teologia como você. Agora, nem ele, nem você e nem outros que falam mal da teologia nunca estudaram para saber. A teologia não ensina ninguém a induzir ninguém, a teologia não ensina técnicas de psicologia, a única coisa que a teologia ensina é teologia, é a Bíblia. Quando uma pessoa quer hipnotizar alguém, daí a pessoa vai lá e entra no curso de psicologia. É diferente, seu Deltamar. Você não sabe nem o que você está falando. Igreja da Graça abomina teologia. Não, eu estou falando. Já é a 4ª vez que você me interrompe, meu. Tá difícil, hein, Deltamar? Eu quero pedir para o senhor responder a minha pergunta, né? Eu ia responder a sua pergunta. Eu estou concluindo uma ponta solta que ficou. Tá certo? Então, essas igrejas, elas abominam a teologia, você nem sabe o que você está falando. Se elas fizessem teologia, você acha mesmo que elas iam entregar a bomba do descarrego para as pessoas? É claro que não, né? Você já viu a Assembleia de Deus entregar a bomba do descarrego para alguém? É óbvio que não, né? Ou sal grosso ou arruda. Isso aí é elemento de macumba. Tá certo? Então, saiba fazer separação. Você nem sabe o que você está falando a respeito de teologia. Agora, vamos lá. Eu vou responder aqui uma coisa para você, que ficou também uma ponta solta lá atrás. No versículo 24, Tiago fala assim: visto sabermos que algum entre nós, sem nenhuma autorização, não pode ensinar algo que não seja estabelecido por apóstolo ou por Jesus Cristo, seu Deltamar. E outra coisa, você também não respondeu por que o apóstolo Paulo convocou aquele concílio, todo mundo falou e decidiu em conjunto. Você quer que eu leia aqui? Eu leio para você que a decisão foi tomada em conjunto e pareceu bem aos presbíteros, pareceu bem aos bispos. Olha só, eu vou ler. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros
Paulo não chegou e impôs como um papa, como o Caco Felipe faz, supondo que ele era infalível. Não, é decidido em conjunto. Então, pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja. Então, resumo, e também ao Espírito Santo. Então, Deltamar, não tem nada a ver essa coisa de profeta mensageiro que você coloca. E por que Paulo faz isso? Você sabe por que ele faz isso? Simples, porque Paulo era um teólogo. Vamos ver aqui agora, respondendo a sua pergunta aqui, vamos ver aqui agora em Deuteronômio, e o capítulo 17, e o versículo 8, aí agora você vai entender por que Paulo convoca esse concílio. Olha só, quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, de demanda e demanda, e de violência em violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolherás. Virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz. É um conjunto de pessoas que vai decidir. O jeito que você fala de Cacu, o jeito que Cacu fala de si mesmo, é igualzinho o jeito que o Edir Macedo fala. Não tem o que pôr nem o que tirar. Ele fala e todo mundo tem que obedecer. Isso não existe, Deltamar. Isso não existe em lugar nenhum. Se você já lemos em Malaquias 2,7 que o sacerdote ensinava, lá em Levíticos capítulo 10 mostra que o ofício de ensinar era do sacerdote, não do profeta. O profeta profetizava. Agora você colocou lá Filipenses 3,7 com relação a Paulo dizer que a teologia é esterco. O texto não diz isso. Quem tiver aí pode ler Filipenses 3 inteirinho, vai ver que está se referindo à circuncisão, a mesma que Paulo combate em Atos capítulo 15. Não tem nada a ver com teologia o texto. Quando fala lá que ele considerou esterco, não estava falando de teologia. Estava falando das coisas velhas. Teologia é coisa nova. Ok. Apóstolo, vou voltar com a palavra. A réplica. Ok, vou apenas repetir o que eu já disse, irmão Maurizão, e os que estão ouvindo, e também o senhor Medeiros, quando ele fala aí que a Igreja Universal não tem teologia. Teologia são interpretações, senhor Medeiros. E o senhor não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta é, se a teologia é de Deus, por que tem milhares de teologia? E quando o senhor vem aqui para dizer que a teologia não ensina a hipnose, não ensina as técnicas de manipulação humana, bem, é porque talvez a sua teologia não ensina isso. Mas e quantas outras milhares que existem? O senhor fez quantos tipos de teologia o senhor fez? Se existem milhares delas, talvez a que o senhor fez não ensina. Mas há muitas teologias que ensinam técnicas de manipulação humana, psicologia e até mesmo a hipnose, que são comportamento da mente humana. Teologias são interpretação. E o Edir Macedo tem a sua teologia, que são as suas interpretações da Bíblia. Teologia não quer dizer que alguém vai lá numa faculdade e faz a sua matrícula e passa 4, 5 anos estudando e sai de lá com diploma. Não é só isso que é teologia. Aí a teologia é reconhecida pelas igrejas. Mas há aqueles que, por si só, vai ler os livros, por si só, tem as suas interpretações da Bíblia, e eles começam a pregar as suas imaginações. Teologia são todas as interpretações sobre a Bíblia, senhor Medeiros, sobre Deus, sobre os profetas. O Edir Macedo tem a sua teologia, as interpretações sobre a Bíblia. O Silas Malafaia tem a sua teologia. Aquele que morreu já está no inferno, Davi Miranda, da Deus e Amor, ele tinha a sua teologia e ele proibia isso, proibia aquilo, deixava isso, deixava aquilo. A Quadrangular tem a sua teologia. A teologia nada mais é do que uma iniciativa satânica, uma ciência que teve origem no inferno. Nós não podemos estudar Deus, nem tampouco a sua palavra. E quando Jesus dizia para os fariseus, fique longe dos fermentos dos fariseus, o que era isso, senhor Medeiros? Longe da teologia dos fariseus, longe da teologia dos saduceus. A teologia é um fermento. E aí um sacerdote vai para as escolas pastorais, um homem vai para as escolas pastorais, volta de lá com a sua cabeça cheia de falsidades, de tudo que ele aprendeu nos livros de outros teólogos, porque aqueles comentários que eles lêem nesses livros aí, de autoajuda de teólogos, nada mais é do que teólogos ensinando teólogos. O que é isso? Cego guiando cego. E se um cego, que é um teólogo, guia um outro cego, que é outro teólogo, todos eles cairão no buraco. Não só os teólogos, mas também todos aqueles que o seguem. E esses homens vão para as suas igrejas, depois de conseguir as suas carteiras de teólogos, para cuspir veneno para o povo. Numa parte de sua língua, como serpente, a serpente tem língua bifurcada,
Numa parte da sua língua, eles lêem a palavra de Deus, que é a Bíblia. Eles falam da história, falam sobre os profetas. Na outra parte da sua língua, eles cospem veneno, que é a teologia, que é as interpretações sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Quando o senhor Medeiros diz que as escolas pastorais, os cursos de teologia, não ensinam a psicologia, a manipulação, é porque talvez na sua não, senhor Medeiros, mas existem milhares de teologia. Quero complementar aqui para dizer que quando o senhor fala de Paulo, que Paulo convocou um concílio, isso e aquilo, bem, senhor Medeiros, como que o senhor explica 1 Coríntios capítulo 3, onde Paulo diz, porque eu como um sábio arquiteto, pus um fundamento. Exato. Como que o senhor explica 1 Coríntios 3? Eu como sábio arquiteto, não nós como sábios arquitetos, colocamos o fundamento, mas eu, Paulo, como sábio arquiteto, eu coloco o fundamento. E Paulo já tinha dito antes, em Efésios 2:20, que eles tinham sido edificados pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas. Senhor Medeiros, se Paulo, ele mesmo, tinha sido edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que novo fundamento é esse que ele coloca? Como que o senhor explica Gálatas 1:8, quando Paulo diz, se até mesmo o anjo do céu pregar diferente, ou pregar além do que eu já vos tenho pregado, seja anátema. Qualquer homem lá entre eles, desse concílio aí, que pregasse diferente do que Paulo já tinha pregado, fosse anátema. Aí Paulo pede a opinião de alguém? Quando Paulo disse lá, penso que Colossenses, ele diz, quando Deus vir julgar os segredos dos homens, eles serão julgados de acordo com o evangelho que eu, Paulo, tenho pregado. Porque Paulo tem a revelação de Jesus Cristo, senhor Medeiros. Paulo, por um tempo, estava lá com os apóstolos. Ele era contado entre os apóstolos. Sim, e ele fala de muitos homens. Mas depois, quando Paulo entendeu, quando Paulo compreendeu que as chaves do céu, que um dia estava com Jesus, depois passou para Pedro, e que agora estava na sua mão, aí ele vem e diz, eu, como sábio arquiteto, coloco o fundamento. Eu, Paulo, tenho-vos pregado a revelação de Jesus Cristo. E qualquer homem, ou até mesmo o anjo que pregar diferente, seja maldito, porque eu, Paulo, tenho a revelação de Jesus Cristo. Irmão Morizano. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.